do que o valor real, né? Uma carga tributária gigantesca. Professor Portugal, está nos ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente, Sérgio. Melhorou bastante agora. Então o senhor explicava a emenda do senador Randolfo Rodrigues e o impacto dela nas contas públicas. Isso. Então o que eu dizia? Que a emenda do senador, ela cria uma hierarquia entre dois objetivos distintos do governo. Então, o arcabouço fiscal estabeleceu dois objetivos. O primeiro objetivo é de que todo ano daqui para frente, o gasto público do governo federal, o gasto público da União, tem que crescer acima da inflação. Nós abandonamos aquela ideia do teto de gastos, aonde você orçava um gasto público igual ao gasto público em termos reais no ano anterior, ou seja, o gasto crescia na medida em que a inflação tinha sido observada no ano anterior. O que o arcabouço diz? Ele estabelece uma meta, que é de que todo ano o gasto público tem que aumentar acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%. Então, todo ano, no mínimo, um crescimento real de 0,6% tem que ocorrer no gasto público. Esse era um objetivo do arcabouço. E tinha um segundo objetivo. Qual era o segundo objetivo? É que tem que ter metas de resultado primário. E no caso do ano que vem, a meta era zero, era zerar. Só para você ter ideia, nós vamos sair de um déficit esse ano perto de 175, 177 bilhões. Então isso vai ter que ser eliminado no ano que vem para dar zero, né? Tem que receita bater despesa. Essas duas metas estavam estabelecidas lá no orçamento. Pela lei de responsabilidade fiscal, a meta de superávit primário é mais importante. Ela tem precedência sobre qualquer outra meta. Então, o objetivo central da Secretaria do Tesouro Nacional, do técnico que está lá, não do político, não é do ministro da Fazenda, é do técnico que está lá trabalhando, é cumprir a meta que o político diz para ele, que é a meta de superávit primário. Então, se o presidente da República e o ministro da Fazenda anunciam no jornal que eles querem uma meta de superávit primário de zero, o técnico lá do Ministério da Fazenda vai perseguir o zero. Se tiver que contingenciar recursos no ano que vem para atingir a meta zero, ele vai fazer isso, que essa é a obrigação dele como funcionário público. Volto a dizer, a lei de responsabilidade fiscal dá uma hierarquia na qual a meta estabelecida, a meta de primário, de resultado primário estabelecida pelo governo, é o que tem primazia, é o que tem uma hierarquia maior. O que o senador Randolfo faz? Ele inverte. Ele diz, olha, não precisa, essa meta de primário não tem mais hierarquia. A hierarquia é o contrário. A primeira coisa que a Secretaria do Tesouro tem que fazer é garantir que no ano que vem o gasto público da União vai crescer acima da inflação em 0,6%, no mínimo, entre 0,6% e 2,5%, mas no mínimo 0,6% acima da inflação. Mas e se a arrecadação for baixa e com essa arrecadação baixa, crescendo o gasto, a gente não atingir a meta? Não tem problema, é isso que ele está dizendo. Ele desobriga o funcionário do Tesouro a ter que contingenciar o gasto público no ano que vem para atingir a meta de superávit zero, né? Então, é daí que surgem esses 30 bilhões. É que como ele não vai mais, como o Tesouro Nacional não vai mais precisar contingenciar para atingir a meta de déficit zero, ele tem que primeiro garantir que vai ter pelo menos 0,6% de crescimento real do gasto. Em vez de as estimativas eram que o Tesouro ia ter que contingenciar 53 bilhões. Em vez de contingenciar 53, a estimativa agora é que ele vai contingenciar 23 bilhões no ano que vem. Daí é que surge os 30 bi. Né? Daí é que surge esses 30 bilhões que você mencionou. E se você me permite uma pequena discordância aí, Sérgio. Pois não. Você mencionou que os 30 não eram algo de... Esses 30 bi não eram algo de muito...
Infelizmente, são os nossos problemas da telefonia, mas a gente vai refazer o contato, né? Mas eu acho que eu estou entendendo o que o professor vai querer dizer sobre os 30 bi. É muito dinheiro, muito sim. Dinheiro. Parece pouco, mas é muito. É que eu citei que no universo todo da arrecadação, que é 1,5 trilhão, né? 30 bi parece pouco. Parece ser pouco, mas é muito dinheiro. Não, e esses 178 bilhões que ele coloca como o déficit, até eu tenho uma questão na volta, é justamente um comparativo em relação aos últimos anos. Porque... Retomamos? Vamos retomar. É um valor muito alto também, né? Muito dinheiro. Professor Portugal, refizemos o contato. O senhor falava então dos 30 bilhões aí, o que eles representam, né? Isso, eu estava dizendo para você o seguinte, que o orçamento da União como um todo é mais ou menos 1 trilhão e 800 bilhões. Então, se a gente pegar o orçamento como um todo, 30 bi não é muito em 1 trilhão e 800 bilhões. Só que a maior parte do orçamento é despesa obrigatória, é pagamento de funcionário, é pagamento do déficit da Previdência. O que é de livre gasto, livre escolha do governo, não dá uns 200 bi, entendeu? Então 30 bi em 200 bi é grana, é mais de 10% do que o governo tem para gastar. Então é dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, muito dinheiro, valor significativo para o orçamento para o orçamento discricionário do governo. Sim, que é mais ou menos 4% de tudo que o governo consegue trabalhar livremente em investimentos, programas, iniciativas. Exatamente, esse é o meu ponto. É que a gente tem que comparar os 30 bi não com os 100% do orçamento, mas com esses 4% que é o que ele realmente pode mexer. E aí 30 bi é dinheiro. Sem dúvida. Doutor Marcelo Portugal, obrigado pela presença, importantes esclarecimentos. Em relação a esse déficit que nós teremos de 148 milhões, o senhor havia dito, em relação aos últimos anos, ele é muito maior ou ele está dentro daquilo que outros governos também acabaram deixando como déficit? Olha, se a gente comparar com o ano passado, é muito maior, né? O ano passado nós terminamos, o ano de 2022, nós terminamos com um superávit primário de 54 bilhões na União. Então nós vamos sair de um superávit primário de 54 bilhões em 2022 para um déficit aí de 148, 158, aí nós vamos arredondar 150 bilhões. Então vai ter uma diferença de 200 bi, né, de mais 54 para menos 150, 148, 160. Vamos ver o que vai dar até o final do ano. Sim. Mas vai ser mais ou menos 200 bi. A história fiscal do Brasil é a seguinte: até 2010, que é o fim do governo Lula, a gente tinha significativos resultados positivos na parte fiscal. O governo Dilma destruiu as contas públicas brasileiras. Nós saímos de um superávit para um déficit muito grande, né? Mais de 2,5 pontos percentuais do PIB lá em 2015, 16, e aí a gente foi melhorando aos poucos, né? Ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. A gente saiu de um déficit monumental lá em 2015 para esse pequeno superávit de 54 bilhões de reais o ano passado. Aí esse ano a gente estragou de novo, a gente fez a PEC da transição, né? O que era a PEC da transição? Era dizer, olha, nós vamos abandonar o teto de gastos e vamos gerar um déficit público grande esse ano. Isso foi uma política de governo, tá certo? Não foi um acaso. O governo optou por gerar um déficit público esse ano, mas prometeu que no ano que vem ele ia corrigir. O que a emenda do senador Randolfo está dizendo é que o ano que vem ele também não vai corrigir, ou se diminuir, pode ser que diminua em relação a esse ano. Sim. Seja um déficit menor do que o que a gente vai ter esse ano, mas certamente não será zero. Talvez, se vocês me permitirem aqui fazer uma comparação, claro, simples para o nosso ouvinte entender, imagina que eu chegasse para você e dissesse que em 2024 eu quero perder 10 quilos, eu quero fazer um regime e ao longo que é o que o governo está dizendo, ele quer diminuir o déficit, né? Então imagina que eu dissesse a você o seguinte: eu quero fazer um regime e eu vou perder 10 quilos o ano que vem. Só que é o seguinte, eu quero fazer esse regime e perder 10 quilos, essa é a minha meta de resultado, né? O resultado primário é menos 10 quilos o ano que vem. Só que é o seguinte, eu vou ter que aumentar o meu consumo de costela gorda em pelo menos 0,6% o ano que vem. Então, quantos quilos eu comi de costela esse ano? 10. Então, o ano que vem eu vou ter que comer 0,6 a mais, né? Eu vou ter que aumentar o número de quilos de costela que eu como.
mas mesmo assim eu quero perder os 10 quilos. É isso que o governo está dizendo, tá? É isso que o governo está dizendo. O governo está dizendo, eu quero aumentar o gasto público ano que vem, mas mesmo assim eu quero melhorar o déficit. Isso só é factível se a receita explodir, se a receita crescer que nem um foguete. Como já ficou claro que isso não vai acontecer o ano que vem, quer dizer, quando o arcabouço foi proposto em maio, nós estávamos longe de 2024 e era tudo sonho. Quando chegou agora em novembro, começa a ficar claro que a receita não vai crescer o ano que vem na medida em que o governo gostaria, para compatibilizar esses dois objetivos, crescer o gasto acima da inflação e, ao mesmo tempo, diminuir o déficit público. Essas duas coisas não vão poder acontecer em simultâneo. Aí que o governo fez uma opção, ele hierarquizou. Ele disse, não, o mais importante é aumentar o gasto público. A meta zero tem que ser subordinada a esse aumento aí de 0,6 do gasto público. E aí é um ponto... É essa a tradução. Isso, perfeito, professor. O ponto que eu quero trazer aqui, que é a perspectiva futura. Toda essa linha do tempo que o senhor trouxe desde o governo Dilma até agora trouxe inflação, né? Déficit público é inflação no futuro e agravado pela pandemia. Nós corremos risco de ter um recrudescimento da inflação e, consequentemente, não conseguir baixar a taxa de juros, que vem a taxa Selic num viés de redução gradativo, mas está reduzindo. E outro ponto importante, quais são as perspectivas econômicas para 2024? O senhor citou aumento de receita, mas a gente está vendo coisas muito, muito, muito ruins aí, como, por exemplo, demissões no setor metal-mecânico, setor do aço, setor da indústria de manufaturados de máquinas pesadas, infelizmente um quadro que não é bom. Que indicativos são esses, tanto de inflação quanto de perspectiva de crescimento ou de retração econômica? Ô Sérgio, agora eu vou concordar 100% com o teu argumento aí. O problema todo é o déficit público, tá? Sim. É exatamente o ponto inicial. Foi na hora em que a Dilma estragou as contas públicas que a inflação voltou e agora a gente está tentando corrigir, né? Já há vários anos nós estamos corrigindo essa lambança que foi feita ali entre 2011 e 2015, né? Os 6 anos ali de governo da presidente Dilma. Então esse realmente é o nosso dilema e eu concordo de novo com a premissa aí, com a conclusão que você está tirando, que é de que o ano que vem vai ser um ano mais difícil de combater a inflação. Por quê? Porque a gente não vai conseguir o resultado fiscal que estava lá na meta zero. Então isso vai colocar efetivamente um limite um pouco maior para a queda. Eu acho que vai continuar a cair, nós vamos ter uma reunião agora do Copom em dezembro, o juro vai cair mais meio ponto, acho que no início ali de 2024 a gente vai continuar a reduzir a taxa de juros, mas o teu argumento está correto. O ponto final de queda dos juros vai ter que ser mais alto. Quer dizer, se antes, com déficit zero, a gente ia conseguir reduzir os juros até 9, 8,75, agora a gente está mais numa taxa de juros aí Selic na ordem de 10, 10,5. A capacidade do Banco Central em reduzir juros diminui em relação a essa possibilidade de redução que ocorreria se a gente tivesse um resultado realmente zero, né? E sobre a segunda parte do seu comentário, que é o PIB, né? Eu acho que a gente vai desacelerar. Isso já vai ficar claro agora, quando sair o PIB do terceiro trimestre. Se não me falha a memória, é na terça-feira que vem. Sem ser essa, agora amanhã, na outra terça-feira, me lembro bem que dia é essa, dia 5. 3 ou 4, vai sair o resultado do PIB do terceiro trimestre. E já vai ficar claro que a economia está desacelerou no terceiro trimestre, está desacelerando no quarto, como você mencionou, e o ano que vem a gente vai crescer menos do que a gente cresceu nos últimos 3 anos. Quer dizer, 21, 22 e 23 foram anos muito positivos do ponto de vista de crescimento econômico. 21 um pouco por conta da pandemia, porque como caiu na pandemia, recuperou. Mas 22 e 23 nós estamos crescendo na faixa de perto de 3%. Em
2022, a economia cresceu 2,9%. Esse ano vai emplacar uns 3%, principalmente por causa do primeiro semestre. O primeiro semestre foi muito bom, puxado pela agricultura, né, pelo agropecuária. Então, a gente ainda vai crescer esse ano 3%, mas o ano que vem a taxa vai ser bem menor do que essa, né? A gente vai voltar aí para um crescimento na faixa aí de 1,8%, 2%. A gente vai ter uma coisa bem mais modesta em termos de atividade econômica em 2024. E de forma direta para a grande maioria da população, doutor, o que o senhor imagina que teremos de impacto? Será um ano de retração daquelas pessoas que são assalariadas, que são a grande maioria da população? Elas terão dificuldade em aquisições? Será um ano complicado para a população de uma forma geral? Não, eu estou só dizendo que vai melhorar menos, né? Eu acho que não vai ser um ano complicado, vai ser um ano de inflação ainda sob controle, né? Não vejo possibilidade da inflação voltar ao que acontecia há pouco tempo atrás, né? Só para lembrar, né? Nós, no final de 2022, no final de 2021, nós tínhamos uma inflação de 12%. Ela foi caindo, no ano passado fechou em 5,8%, então caiu de 12% para 5,8%. Esse ano vai cair de novo, né? Os últimos 12 meses até outubro está em 4,8%, então caiu mais um ponto percentual em relação ao final do ano passado. E acho que o ano que vem não vai ser um ano de inflação elevada, nós vamos ficar aí nos 4 e pouquinho e tal. Não vamos atingir a meta, que é uma inflação de 3%, né? Por 3% o ano que vem. Mas não vai ser uma inflação, vai ser um ano morno. Eu não vejo como um ano ruim, né? Um ano em que o PIB vai cair, em que o desemprego vai aumentar de forma significativa. Não vejo dessa forma. Acho que vai ser um ano morno. Vai ser um ano com juros um pouco mais altos do que a gente imaginava, com um déficit mais alto, déficit público mais alto do que a gente imaginava, com o PIB crescendo um pouco mais. Eu acho que o grande problema vão ser os 2 últimos anos ali do governo Lula, quando a gente começar a chegar perto da eleição. E você sabe que eleição para governos, né, é uma hora muito complicada, é onde a racionalidade vai pela janela e os governos começam a fazer aquilo que dá resultado no curto prazo, mas atrapalha no longo prazo. É um momento de muita interferência, né, da política na economia. Eu não sou pessimista para 2024. Acho que vai ser pior do que 2023, mas não sou pessimista. Professor Marcelo Portugal, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, trazer aqui luz sobre esse tema que é complexo para a maioria da população, que é a economia, né, e entender como é que as coisas funcionam. Muito obrigado, um ótimo dia, uma boa semana para o senhor. Obrigado para vocês também, um abraço aí para os ouvintes, para vocês aí, para o Fabiano e para vocês. Um abraço, bom dia.